Olá, caro refugiado. Você sabia que em julho de 2014, um jovem turista alemão chamado Lars Mittank desapareceu de forma repentina e completamente inexplicável após fugir de um aeroporto? O que poderia levar um rapaz saudável, sociável e aparentemente em paz a fugir como se estivesse sendo perseguido? Lars Joachim Mittank tinha 28 anos e levava uma vida considerada comum. Morava em Berlim, trabalhava como técnico em uma usina de energia e era descrito por amigos e familiares como um jovem tranquilo, responsável e sociável, sem histórico de problemas de saúde física ou mental. Era alguém com uma rotina estável e relações próximas. No verão de 2014, ele decidiu tirar alguns dias de férias. Escolheu, junto com um grupo de amigos, a cidade de Varna, na costa da Bulgária, um dos destinos mais populares entre jovens europeus, por oferecer belas praias, festas animadas e preços bem mais baixos que os praticados na Europa Ocidental. A viagem começou como qualquer outra. O grupo se hospedou em um resort próximo à praia e durante os primeiros dias, tudo correu normalmente. Eles aproveitaram o clima, a vida noturna, os bares e a agitação típica da alta temporada. Lars parecia estar se divertindo como os demais, sem apresentar nenhum sinal de desconforto ou comportamento fora do comum. Porém, tudo mudou repentinamente após um episódio que ocorreu em um bar da região. Segundo relatos, Lars se envolveu em uma discussão com outros turistas, e a briga teria começado por causa de futebol. Lars era torcedor do Werder Bremen, e os outros homens, aparentemente, torciam para o Bayern de Munique. O desentendimento rapidamente se transformou em agressão física. Lars foi atacado e, durante a briga, levou uma pancada forte na lateral da cabeça. No dia seguinte, com dores persistentes no ouvido, Lars procurou um médico local. O diagnóstico foi uma ruptura no tímpano, uma lesão que, embora comum em casos de trauma craniano leve, exigia repouso e impedia que ele viajasse de avião, já que a mudança de pressão na cabine poderia agravar a condição. Por esse motivo, enquanto seus amigos retornaram à Alemanha conforme planejado, Lars permaneceu em Varna para aguardar a recuperação. Ele se transferiu para um hotel mais simples, chamado Hotel Color, localizado nos arredores do aeroporto, onde pretendia passar alguns dias antes de embarcar de volta para casa. E foi a partir desse momento, enquanto Lars estava sozinho e em um lugar desconhecido, que as coisas começaram a ficar estranhas. A partir do momento em que ficou sozinho em Varna, o comportamento de Lars Mittank começou a mudar drasticamente. As ligações que fazia para sua mãe, que inicialmente eram simples atualizações, passaram a ser carregadas de medo e urgência. Ele dizia estar sendo seguido, que alguém queria matá-lo, e insistia para que ela cancelasse imediatamente todos os seus cartões bancários. Em uma das ligações mais perturbadoras, ele sussurrou no telefone, como se estivesse sendo vigiado. Disse que estava se escondendo e que haviam pessoas atrás dele. Essas falas deixaram a família profundamente preocupada, mas ao mesmo tempo, ninguém sabia exatamente como agir. Lars nunca tinha apresentado nenhum tipo de transtorno psicológico, nem histórico de surtos ou episódios de paranoia. Nos dias seguintes, o comportamento estranho se intensificou, especialmente dentro do hotel onde estava hospedado. Funcionários relataram que Lars parecia extremamente agitado e inquieto. Caminhava de um lado para o outro pelos corredores, frequentemente olhando por cima do ombro, como se estivesse sendo seguido. Em uma noite, saiu correndo do hotel no meio da madrugada e desapareceu. Ninguém sabia para onde ele havia ido, mas horas depois, ele retornou por conta própria para buscar seus pertences, ainda visivelmente alterado e desorientado. No dia 8 de julho, 5 dias após o episódio no bar, Lars se dirigiu ao aeroporto internacional de Varna. Ele pretendia
finalmente, embarcar de volta para a Alemanha. Mas antes do voo, decidiu passar por uma consulta médica de rotina na enfermaria do aeroporto para garantir que a lesão no ouvido não ofereceria risco durante o voo. E foi nessa consulta que aconteceu um dos momentos mais estranhos e inquietantes de todo o caso. Segundo o médico búlgaro que atendeu Lars, tudo corria normalmente, até o momento em que um funcionário da companhia aérea entrou na sala. O médico relatou que Lars congelou instantaneamente, como se estivesse em estado de choque. Logo em seguida, levantou-se de forma abrupta, disse em voz alta: "Não quero morrer aqui", e saiu correndo da enfermaria. E essas são as últimas imagens de Lars Mittank. As imagens mostram Lars correndo pelos corredores com expressão de pânico, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Ele abandona a bagagem, ignora completamente o processo de embarque e segue em direção a uma saída lateral do terminal. A última imagem, registrada pelas câmeras, mostra Lars desaparecendo em direção à floresta. E desde então, ele nunca mais foi visto. Após o desaparecimento repentino de Lars Mittank, equipes de busca foram rapidamente mobilizadas na região de Varna. As autoridades vasculharam os arredores do aeroporto, entraram na floresta onde ele foi visto pela última vez, percorreram trilhas, matas densas e terrenos abandonados. Também investigaram hospitais, clínicas, vilarejos próximos e até abrigos, mas nenhum sinal de Lars foi encontrado. Nenhuma movimentação em contas bancárias, nenhum registro de entrada em qualquer instituição médica, nenhuma nova imagem em câmeras de segurança. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido do mapa. E desde então, surgiram várias teorias para tentar explicar o que levou aquele jovem a entrar em estado de pânico e fugir daquele jeito. Uma das explicações mais discutidas é a de um surto psicótico repentino, possivelmente causado pelo trauma físico da pancada na cabeça ou pela lesão no ouvido. A ideia é que a concussão, somada ao estresse e ao uso de medicamentos, possa ter desencadeado um colapso mental temporário, o suficiente para provocar alucinações, paranoia e um comportamento irracional. Já outros acreditam que Lars estava, de fato, sendo perseguido, que viu ou ouviu algo que não deveria, que se envolveu, sem querer, com pessoas perigosas. Para muitos, o medo que demonstrava nas ligações para a mãe era real, e ele tinha motivos legítimos para fugir. E existe ainda uma hipótese mais drástica, a de que Lars decidiu desaparecer por vontade própria. Talvez estivesse enfrentando algum tipo de crise silenciosa, não percebida nem pelos amigos, nem pela família. Essa teoria, porém, é contestada por quem o conhecia de perto, que garante que ele não tinha nenhum motivo para abandonar tudo. E mesmo após mais de uma década, Lars Mittank continua oficialmente desaparecido. Seu caso se espalhou por fóruns de internet, redes sociais, documentários e vídeos ao redor do mundo todo. A mãe de Lars nunca desistiu. Ela ainda alimenta a esperança de reencontrá-lo, ou ao menos de um dia saber o que realmente aconteceu. Para ela, o filho pode estar vivo, talvez sem memória, talvez preso em algum lugar, ou até vivendo em outra realidade que ninguém conhece. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo. Nenhuma nova pista surgiu, nenhuma resposta concreta foi encontrada, e inúmeros questionamentos permanecem. Como alguém pode simplesmente sumir em um local movimentado como um aeroporto? Teria Lars sofrido um colapso mental ou teria sido vítima de algo maior? O mistério permanece e talvez nunca seja resolvido.